Fala pessoal, como é que você tá? Como é que você tem vivido esse tempo de pandemia, esse tempo tão desafiador, tão difícil para todos nós? Comenta aí como é que você está se sentindo, como é que você tem passado esses dias, esses tempos. Como você viu no título desse vídeo, eu não vou dar uma dica de leitura, de livro, mas eu vou trazer aqui uma dica para a vida, uma dica de técnica de estudo, certo? Ou que você deseja realizar alguma atividade que exija concentração e disciplina. Eu vou falar da técnica Pomodoro. É uma técnica que muita gente utiliza, inclusive eu, para estudar. Para quem me conhece ou não conhece, já fazem 84 anos que eu estou na universidade. Isso mesmo, não são 84, mas são mais de 10 anos. Então, a técnica Pomodoro é uma técnica de gerenciador de tempo. E a gente pode utilizar ela para realizar diversas tarefas. E como é que funciona? A ideia é você cronometrar o tempo que você está utilizando para estudar ou realizar tarefas, certo? Seguido de pausas. Então você cronometra tanto o tempo de estudo como também o tempo de pausas. Que isso vai lhe ajudar a aumentar o seu foco e a sua concentração enquanto você está executando essa atividade. Mas contando um pouco de história sobre essa técnica Pomodoro. Eu gosto muito de contexto, de história. Então, a técnica ela foi criada em meados de 1980, 88 por aí, pelo italiano chamado Francesco Cirillo. Olha meu italiano. Ele procurava uma maneira de aumentar sua produtividade nos primeiros anos de universidade. Para isso, ele utilizou um timer de cozinha chamado Pomodoro. Isso aqui que vocês estão vendo. Pomodoro significa tomate em italiano. Isso mesmo, tomate, aquela fruta. Para quem não sabe, tomate é fruta. Olha, ler e descrever também é muita cultura. Ele utilizou esse cronômetro gastronômico, certo? Para contabilizar e para organizar e gerenciar o seu tempo. Como é que funciona? A técnica Pomodoro funciona da seguinte forma. Você cronometra 25 minutos para estudar, são chamados Pomodoros, e 5 minutos de pausa, certo? Então nesse tempo de 25 minutos você vai utilizar para estudar, para executar a tarefa, sem distrações e sem interrupções. Você vai tentar se manter o máximo focado possível. E ele percebeu que essa técnica foi tão satisfatória que ela foi divulgada assim, para o mundo todo em meados dos anos de 1990. E ele também publicou um livro que é muito famoso chamado A Técnica Pomodoro. Vai aparecer aqui, em algum lugar dessa tela aqui, o livro. Então, o autor, o Francesco, ele incentiva as pessoas a utilizarem as abordagens de baixa tecnologia, isso eu quero dizer. Então, o próprio cronômetro, papel, um lápis. Mas hoje em dia a gente tem centenas de softwares que auxiliam a gente e utilizam essa técnica. Então são sites, são aplicativos que nos ajudam a colocar em prática essa técnica Pomodoro. Eu vou colocar na descrição desse vídeo links para que vocês possam acessar, tanto para aplicativos ou sites que têm essa técnica Pomodoro. Agora eu vou explicar como é que eu utilizo na prática essa técnica Pomodoro. Então a primeira coisa é ter um cronômetro. Então eu tenho esse Pomodoro, certo? Que é meu tomate, parece uma maçã também, a maçã verde. Hoje em dia as pessoas fabricam vários Pomodoros de vários formatos, de animais e de várias coisas. Mas agora eu vou também lhe dar outra dica de outro cronômetro que eu também utilizo. Se liga aí! Então, pessoal, além de você utilizar a versão clássica do Pomodoro, que é o próprio tomate, uma maçã ou diversos formatos que tem aí no mercado, você pode utilizar algo bem prático, que é o seu próprio celular. Eu estou mostrando aqui a tela do meu celular, e aonde tem aqui o relógio, tem um alarme, um relógio, o timer, o cronômetro e a função dormir. Quando eu clico aqui nesse ícone central, que é o timer, já tem aqui salvo meus dois tempos que eu utilizo na técnica Pomodoro. Os 5 minutos, que é a pausa, e os 25 minutos, que é o meu estudo. A dica é você desligar o Wi-Fi, dados móveis ou qualquer conexão com a internet, para que nesse momento você se focalize em estudar ou executar alguma tarefa que você esteja fazendo. Beleza? Então, como você pode ver, eu utilizo o meu celular também como um temporizador, como um cronômetro,
para me auxiliar e para executar a técnica Pomodoro. Daí você pode utilizar seu celular, algum equipamento eletrônico. Lembrando que é importante que você desligue o Wi-Fi, desligue os dados móveis, qualquer conexão com a internet, você realmente não vai precisar, para que aquele equipamento naquele momento funcione só como um temporizador. Beleza? Além disso, eu utilizo mais duas coisas. A primeira é fazer um checklist de assuntos que eu vou estudar naquele período que eu separei para estudar, matérias ou assuntos. E a outra coisa que eu faço é uma espécie de tabela, que eu coloco duas colunas, uma com os pomodoros e a outra com as pausas. Então eu vou contabilizando quantos pomodoros eu fiz ao longo daquele meu tempo de estudo e as pausas que eu fiz também, certo? Então o estudo ele gira em torno de ciclos, 25 minutos de estudo, 5 minutos de pausa. E nesse tempo de pausa de 5 minutos você pode utilizar para ir ao banheiro, para beber água, tomar café, enviar mensagem para alguma pessoa que ficou pendente, responder algum e-mail, mas alguma atividade que não vai lhe exigir tanto esforço mental, certo? Que você precisa utilizar esse tempo para descansar realmente, tentar consolidar aquilo que você acabou de estudar e de ler, certo? É indicado que a cada 4 ciclos desses, de 25 minutos e 5 minutos, se realiza uma pausa maior, entre 15 a meia hora, para descansar. Esses intervalos são fundamentais para que a gente consiga oxigenar o nosso cérebro e também aumentar a nossa agilidade mental, certo? Entretanto, você pode adaptar a sua realidade. A técnica se refere a 25 minutos e 5 minutos, mas você pode adaptar 20, 5, adapte à sua realidade. É como se fosse o seu tempo de sono. Em média, é importante que cada ser humano consiga descansar 8 horas, né? Tenha 8 horas de sono diária. Mas tem pessoas que conseguem reparar esse sono com 7 horas, com 7 horas e meia, até com 6 horas e pouco. Beleza? Então a técnica Pomodoro nos ajuda a diminuir tanto a ansiedade, nos ajuda a aumentar o nosso foco, a nossa concentração, nos livra das distrações, certo? Nos ajuda a não desperdiçar o nosso tempo que é tão precioso. E outra coisa que é tão importante na técnica Pomodoro é quando você estiver estudando esse tempo desses Pomodoros de 25 minutos, você consiga identificar quais são os pontos de distrações do seu estudo. Então algo que você fica pensando o tempo todo e não consegue estudar, então algo que tem trazido ansiedade, certo? Então você anote tudo isso que lhe causou distração. Ou você pode marcar no tempo tal, pensei isso, me distraí, o que é que lhe causou distração. Ao final desse tempo de estudo você vai fazer o seu diagnóstico. Aquele diagnóstico, você vai entender o que é que mais lhe causa distração enquanto você tenta se concentrar para estudar. Esse processo é muito importante mesmo. Você está atento ao que lhe causa mais distrações e depois fazer o diagnóstico sobre isso. E a partir disso você vai trabalhar nesses pontos que mais lhe distraem quando você está tentando se concentrar. Partindo para o final desse vídeo, dessa dica, recentemente eu tinha lido uma pesquisa. Uma pesquisadora ela realizou um experimento numa empresa, com os funcionários de determinada empresa. Ela descobriu que, em média, esses funcionários conseguiam executar determinada atividade sem distrações no período de 3 minutos e 5 segundos. A partir disso, eles começavam a se distrair, olhando o celular, puxava assunto com alguém, ou fazer qualquer outra coisa que causava distração. E, para esses funcionários voltar ao nível de concentração que eles estavam antes, eles precisavam de 20 minutos, um tempo bem considerável, se a gente for parar para pensar. Então, achei bem interessante essa pesquisa e demonstra, apesar de ter sido com empresa, né, com funcionários de empresa, mas funciona muito se a gente for aplicar a nossa realidade de estudo, de leituras de livros e etc. Então é isso, essa foi a dica de hoje, a dica da técnica Pomodoro, uma técnica de estudo. Se você não curtiu ainda esse vídeo, curta esse vídeo, comenta aí se você gostou, se você achou legal, se você já conhecia, se você já pratica essa técnica, se você vai querer praticá-la, vai querer executar no seu dia a dia. Existem outras técnicas de estudo, eu utilizo também outras técnicas, se você se interessar, se vocês comentarem aí também eu posso compartilhar essas outras técnicas de estudo que eu utilizo no meu dia a dia. E também compartilhe
com o máximo de pessoas que você puder, pessoas que vão se interessar, que vão gostar dessa dica, pessoas que não são um pouco desorganizadas no seu ritmo de estudo, em disciplina. Essa técnica certamente vai ajudá-la. Mais uma dica: você não vai conseguir aplicar essa técnica do dia para a noite. É um processo, certo? Ninguém cria um hábito do dia para a noite. Um hábito, ele é criado por meio de processos. Então a gente precisa ter paciência, certo? A gente precisa entender que para que eu consiga atingir aquele determinado objetivo, eu vou ter que passar por um processo, certo? Tem degraus. Então, aos poucos você vai conseguindo aplicar essa técnica. Hoje eu fiz 2 pomodoros, amanhã eu faço 3, 4 e assim vai. Não esqueça das pausas que são tão fundamentais nesse processo de estudo e executar tarefas. Então é isso, talvez esse vídeo ficou um pouco longo. Obrigado por você ter chegado até aqui. Você não ficou na metade do vídeo. Então é isso, um forte abraço e se cuidem.